abençoado por Deus. Eu tive apenas uma pequena gripe e uma leve dor de dente durante esses 12 meses. Deus me deu saúde. Estou indo bem, graças a Deus. Deus me deu condição financeira, eu nunca passei necessidade. Eu não passo fome. Deus me dá o suficiente. Deus tem suprido minhas necessidades. Deus me deu roupas, calçados. E o maior de tudo, Deus me deu amigos também. E o melhor de tudo, o Espírito do Senhor estava sobre mim durante todos esses anos. E a glória de Deus estava nessa igreja durante todos esses anos. Na pregação do Júnior, na pregação do Alex, que era o diácono, agora não é mais, ele está saindo da igreja para outros lugares. Nós precisamos orar a Deus para elegermos mais um diácono na igreja. Nós estávamos aqui, Deus estava aqui nos honrando. Mensagens edificadoras foram pregadas nesse púlpito durante esses meses que passaram. Oração por enfermos e resposta de Deus aconteceu aqui. E agora nós estamos à espera de um grande milagre que vai acontecer, eu tenho certeza, em nome de Jesus, porque Deus ainda é o que opera milagres nesse lugar. Amém, gente? Deus tem feito maravilhas aqui. Só não vê quem não quer. Só o fato de você passar esse ano todo sem ser acometido de doença já é uma bênção do Eterno. Na época da Covid-19, alguns dessa igreja pegaram a Covid, mas escaparam porque nós tínhamos orado e decretado que nenhuma morte haveria nessa igreja. Muitas igrejas perderam membros por causa da doença da Covid-19. A maioria dos irmãos aqui nem sequer foram afetados. E eu vou dizer para vocês, na minha idade, era para mim também ter tido Covid-19. Porque nós que somos já idosos, somos bem mais frágeis para pegar essas coisas. Mas não pegamos porque a mão de Deus estava sobre nós. Vimos muitas pessoas passarem para a eternidade por causa dessa peste, essa maldição que foi lançada sobre a terra. Mas daqui dessa igreja, nenhum se perdeu. Amém, gente? Deus estava guardando a todos. O que é que nós temos que fazer agora em relação a Deus? Domingo eu estava pregando aqui sobre gratidão a Deus. A ingratidão, diz Provérbios, que é como a mordida de uma serpente. Você faz o bem, faz o bem, faz o bem, e aquela pessoa nunca reconhece que você fez o bem. Ela pensa que você é obrigado a fazer isso. Não, nós não fazemos o bem obrigado, nós fazemos porque amamos. E queremos ajudar uns aos outros. Amém, igreja? É isso que nós fazemos. Mas se as pessoas devem ser gratas, eu não sei. Mas o próprio Jesus reclamou disto. Quando estávamos pregando aqui sobre os 10 leprosos, e apenas um voltou para agradecer depois que foi limpo. A ingratidão é um veneno. A ingratidão atrai maldição para quem é ingrato. A situação pode voltar-se contra as pessoas que não são gratas. Deus sustentou Israel por muitos anos, e Israel foi um povo ingrato para com o Senhor. Nós, que somos abençoados por Deus, ou ainda que não sejamos, não importa, se você não foi grandemente abençoado, o que importa é que você não tem que servir a Deus só porque Ele te abençoa, mas você tem que servir a Deus porque Ele é Deus, aleluia. Ele é o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, amém, igreja? Ele é digno. Mas adianta alguma coisa eu estar falando isso para pessoas que muitas das vezes endurecem seu coração e se levantam contra a verdade? É claro que acontece isso sempre porque nós somos dono de nós mesmos. Amém, gente? Nós gostamos de fazer as coisas que nos agradam.
Eu estava lendo agora aqui a palavra de Deus no profeta Isaías, e dentro desse capítulo que nós lemos, que é o capítulo 43, nós encontramos vários pontos fundamentais aqui, que nos mostra o quanto às vezes aquele povo que Deus escolheu para si, um povo que, interessante, Deus conduziu aquele povo fugindo do Egito por 40 anos no deserto, e nunca deixou faltar água, e nunca deixou faltar o maná, e ainda deu codornizes, carne, quando eles queriam comer carne. Nenhum deles padeceu, nenhum ficou doente, nenhum mal sucedeu a eles, nem praga alguma vieram à tenda deles. E se alguns morreram, morreram por causa da sua rebelião contra Deus. O pecado de rebeldia, de insubmissão, de desobediência, fez com que muitos deles perecessem no deserto. Mas Deus sempre cuidou do seu povo. Amém, igreja? Sempre. Agora aqui no livro do profeta Isaías, versículo 5, 8 em diante, a palavra diz assim: trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que tem ouvidos. Eu não sei o que o profeta quer dizer com isso, mas ele está dizendo: o povo é cego, mas tem olhos. Tem olhos, mas não veem. São como ídolos. São surdos, mas têm ouvidos. Deus disse: traga, todas as nações se congreguem e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Quem? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouçam e para que se diga: verdade é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu povo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ele é o único Deus, ele escolheu Israel, mas nós, gentios, que não tínhamos nada a ver com Deus, fomos salvos pela graça mediante a fé, porque a graça de Jesus se manifestou a nós. A salvação veio a nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então já não é mais só o povo eleito do Senhor que vai ser salvo. Nós também, pela fé, em nome de Jesus, temos direito à salvação. Igreja querida, em nome de Jesus, pensa nisso. Você é especial para Deus. E você que recebeu o batismo com o Espírito Santo do Senhor, a palavra do Senhor diz que você é testemunha do Senhor, aleluia. Por quê? Recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, disse lá em Atos, tanto na Judéia como Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes. E se você já recebeu esta unção, tenha certeza disso, você é testemunha do Deus eterno. Você tem que viver para Deus, com todas as suas forças, entregando-se ao Senhor de corpo, alma e espírito, porque Ele é o Senhor. Ele disse no verso 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Vou ler de novo para você. Deus está afirmando isso. Eu sou o Senhor. Deus requer de nós fidelidade. Deus requer de nós o primeiro lugar de nossas vidas. O que Deus requer de nós em cada final de ano, quando se entra nesse tal chamado Réveillon, e que as pessoas preferem ir na praia ver fogos do que estar numa igreja louvando ao Senhor? O que Deus quer de nós quando Ele envia o seu filho para nascer numa estrebaria e ser deitado numa manjedoura,
Não importa que data seja, para mim ele nasceu no mês de setembro, entre setembro e outubro, mas se comemoro isso no dia 25 de dezembro, eu digo para vocês que o Natal tem que ser feito com honra e glória ao nome do Senhor. Onde você pode repartir o que você tem com quem não tem, mas o ponto fundamental da sua vida é servir ao Senhor com alegria e singeleza de coração. Como é que você passou o seu Natal? Diante de um porco assado, de um peru assado, de muita comidaria na mesa, uma oração muito rápida para a comida não esfriar. Alguns tomaram cerveja, outros tomaram champanhe, outros se encharcaram na Coca-Cola, mas nenhum dobrou o joelho junto, aonde Deus disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Deus da sua salvação. A Ele seja a honra, a glória, o domínio e o poder. O mundanismo, o paganismo, o catolicismo, a macumba, o espiritismo, fazem as festas deles de acordo com eles têm que fazer. Por exemplo, vai haver fogos lá na praia agora, em homenagem a quem? Ah, sim, é uma festa, porque o ano se passou, irmãos. Quem comanda a praia e o litoral é Iemanjá. O espírito que clama da profundeza do mar, eu preguei isso aqui uma vez. O rugido das ondas, o gemido que sai do fundo do mar, espíritos em prisões. E os feiticeiros adoram esses espíritos demoníacos. E toda a festa pagã é em homenagem aos ídolos. Em homenagem aos ídolos. Você acredita nisso, igreja? Hã? E aí o cristão, em vez de estar com o joelho dobrado na igreja adorando o Senhor, está lá, no meio. Eu não sei se eu estou sendo crítico, ou se é porque a igreja está passando por uma situação difícil. Não é só aqui não, irmãos. Todas as igrejas no mundo estão passando por situações difíceis. Estava ouvindo uma mensagem, vendo agora na rede social, estou orando até por esse pastor que disse que estava namorando com a própria nora. Gente, pelo amor de Deus, aonde nós vamos chegar à extrema corrupção dos últimos tempos. O pecado tomando conta da igreja, dos corredores da igreja do Senhor, pecados ocultos, não confessados. É por isso que Deus está apressando o dia de arrebatar a igreja, porque dias ruins virão. A vingança do Senhor está para vir, brevemente clamará ali o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Amém, igreja? Você ou serve a Deus ou não serve. Porque naquele dia, o dia do arrebatamento, só subirão aqueles que realmente servem a Deus. Crentes poderão estar dentro de uma igreja e ficarem. Mas Deus conhece os que são seus. E todo aquele que professa o nome de Jesus, diz a Bíblia, aparte-se da iniquidade. Amém, igreja? O que Deus requer de nós, essa mensagem não é muito boa para ouvir hoje. Não é. Mas Deus está dizendo santidade ao Senhor. Deus quer a nossa santificação, sim ou não? Deus quer que nós sejamos consagrados a Ele. Deus quer que nós entregamos a Ele o primeiro lugar em nossas vidas. Porque Ele é o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer para fugir como fugitivos. Isto é, os caldeus dos navios com seus com que se vangloriava. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Deus está falando para a sua própria nação.
Deus está dizendo, Israel, eu sou o Senhor. Deus está dizendo, vocês que creem no meu Filho, que eu enviei para vos salvar, eu sou o Senhor. Por que é que Deus tem que reivindicar glória para Ele, quando toda honra e toda glória já é dEle? Mas por que que Ele está dizendo, deem a mim a honra que é minha devida, e glorifique o meu nome? Porque naquele dia Ele separará o joio do trigo e levará para si os seus adoradores. Temos que vigiar, irmãos, porque os dias são maus. Escândalos estão rolando à solta nas igrejas grandes, e elas estão enfraquecendo, estão dividindo, estão se quebrando. Sabe o que é isso? Indício de apostasia. Muitos crentes estão se apostatando da fé. Isso está afetando não só as igrejas grandes, está afetando também as igrejas pequenas. Mas nós temos que acordar e dizer, eu sou do Senhor, nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos anjos do Senhor Ele dá ordem a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Deus está presente na tua vida. Agradeça a Deus por você pertencer a Ele. Agradeça a Deus por Ele exigir de você a honra, a glória, por Ele exigir de você a adoração, porque é assim que nós temos que ser para com o nosso Deus. Vigiem, estejam atentos, porque Ele disse, eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Quem poderia fazer os homens passar um mar revoltoso a pés enxuto? Quem? Quem poderia submergir nas águas do Mar Vermelho os inimigos de Israel? Somente o Deus que tem todos os mares e oceanos na palma de suas mãos. O universo inteiro está nas palmas da mão do Senhor. E quem é esse Senhor? Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Igreja, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, os satélites, tudo foi o nosso Pai Celestial quem fez. Ele tem o mundo em suas mãos. E quem somos nós? Como formigas espalhados no pó da terra? Sim, aparentemente sim. Mas para Deus nós somos grandes adoradores. Para Deus nós somos a semelhança dos seus anjos, diz o Senhor. Homens espirituais que ganham as alturas espirituais para honrar e engrandecer o nome do Senhor, que é Deus. E é o único Deus. Nunca houve outro e nem haverá. O Senhor é o único Senhor. A Ele a honra, a glória. Eu não sei porque é que Jesus disse uma certa feita, Ele diz assim, onde estiver 2 ou 3. Eu fiquei pensando, Jesus, como o Senhor é mesquinho em falar sobre a minoria, mas Ele disse, não importa a quantidade, importa a qualidade de corações, de verdadeiros adoradores, porque nem toda essa raça humana será arrebatada aos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Senhor. E Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 eu estarei. Mas eu digo para você que onde estiver você, de joelho no teu quarto, orando e buscando a presença de Deus, Ele disse, ali também eu estarei. Ele estava com Isaías quando estava sozinho orando no templo, na época em que morreu o rei Uzias. Isaías estava sozinho no templo orando, e a glória do Senhor apareceu para ele. João estava na ilha de Patmos, isolado, sozinho, e o Senhor Jesus apareceu para ele. Então 2 ou 3 amigos já é uma grande multidão. Mas Deus prima por corações sinceros, por vidas vazias que querem se encher do seu Espírito Santo. Portanto, igreja, fica essa mensagem aqui para o seu coração, mais esse final de ano. Mais um ano se passou, um novo ano está entrando. Alguém disse que será um ano de luta, de tribulação, de guerras, rumores de guerra, amargura.
Não. Será um ano de preparação final da igreja para o arrebatamento. Será o ano do Senhor em nossas vidas. 2026 está vindo aí com grande promessa de avivamento para quem teme a Deus e anda nos seus caminhos. Não importa. Avivamento não é multidão de oba-oba, dançando, pulando, saltando pirueta. Isso não é avivamento, isso é emoção da alma. Não, igreja, nós temos que ter o Espírito Santo na maneira como o Senhor derramou. E o fruto do Espírito é o amor. A primeira coisa que um crente tem, se realmente tem o Espírito Santo, ele ama uns aos outros. E desse amor provém o gozo, a paz, a alegria, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Mas você tem o Espírito Santo até quando? Quando muitas das vezes você até desacredita que Deus pode abrir portas melhores. Se você perder uma porta porque você deixou de ir trabalhar para vir a um culto como este, Deus tem poder de abrir uma porta 1000 vezes melhor do que a que você perdeu. Quando aquele homem ímpio, pecador, disse: se tu for escalado, se tu não vier, tu vai perder o teu lugar na empresa, mas se tu vier e prostrar-se diante de Deus, eu tenho certeza que Deus abrirá portas maiores e melhores para você. Ah, pastor, não é bem assim não, o senhor está exagerando. Sim, estou, porque o nosso Deus é capaz de tudo. Eu exagero sim. Aí eu não vou perder meu emprego, pastor, eu ganho pouco, mas estou ganhando alguma coisa. Não. Se você colocar Deus em primeiro lugar, a Bíblia disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, tão certo como Ele vive, que as outras coisas, essas coisas que Ele citou, alimento, casa, tudo que vem para a tua vida, Jesus disse: vos será acrescentado. Amém, igreja? Ponha Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe vocês. Eu estou terminando aqui a mensagem. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Se você trouxe oferta para a casa do Senhor, suas ofertas são bem-vindas. Sim, porque nós temos despesas na igreja, temos água, luz, internet, impostos, e precisamos entrar fundos, temos que reformar o templo, precisamos de oferta, precisamos dos dízimos que você devolve ao Senhor. Satanás, me ouça só esse pedacinho aqui. Satanás está tentando denegrir a imagem da igreja concernente finanças, porque ele sabe que abatendo a igreja financeiramente, ela não tem como crescer. Mas o nosso Deus é dono da prata e do ouro, e Ele tem pessoas fiéis, amém, gente? Que não olham para o que o diabo diz, mas olha para o que Ele falou. Então vamos orar, você vai ofertar a Deus nessa noite, e eu quero dizer para os irmãos que quando der mais ou menos 11h30, 20 para 11, 20 para meia-noite, eu vou abrir de novo a igreja. Tem crentes que moram longe que disse: eu quero vir passar o Réveillon de joelho, pastor. Então venham. Eu vou estar aqui, no meu lugar, ajoelhado e louvando a Deus. Amém, gente? Eu vou estar aqui. Se você puder vir, amém. Se não vir, ore na tua casa. Mas passe desse ano para o outro, orando, buscando a presença do Senhor. Eu sou privilegiado, eu moro na igreja. Eu não tem pastor mais privilegiado que eu. Eu moro na casa do Senhor. Que coisa, né? Ah, mas o senhor não tem casa? Não, mesmo que eu tivesse, eu ia continuar morando aqui, porque eu estou na casa do meu pai. Deus eterno, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um culto prestado a ti, Senhor. Deus, agora abençoa os dizimistas e ofertantes dessa igreja, Pai. Assim como o Senhor prometeu abrir janela no céu e derramar sobre eles uma bênção tal, que dela os advenha maior abastança, meu Deus, e eu creio no cumprimento dessas promessas. Ah, meu Deus, meu Pai, Satanás tem tentado calar a igreja do Senhor, mas ele não tem poder, porque há poder no nome de Jesus contra todas as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. E a tua igreja
romperá em fé no poder do sangue de Jesus, aleluia. Deus, que esta igreja possa entender que só o Senhor é Deus e que não há outro além de ti, e que esse povo não vive para si mesmo, mas vivem para o Senhor. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, as bênçãos do Senhor sejam com todos, desde agora e para sempre. Cumprimentem uns aos outros. Nós estamos despedidos até sábado, se Deus permitir.